Fala rapaziada, ligada aqui no canal do Rockston, estamos de volta, hein? Um salve especial para você, galera boa que acompanha o nosso trabalho. Olha só, de volta os jogos, né? 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, aleluia, né? A gente já estava com saudades aí dos jogos, né? E o Vozão estará em campo, né? Daqui a pouco, 7 horas da noite, no estádio Couto Pereira, né? Para encarar aí o time local, o Curitiba, né? Que sob o comando do técnico Guto Ferreira, vai o reencontro do Ceará com o Guto, né? Depois de muito tempo, o Guto, para mim, dos últimos treinadores que passaram pelo Ceará, para mim foi o que fez mais sucesso, né? Foi o que durou mais no cargo, inclusive, né? E a torcida pediu a saída dele no momento em que o Ceará não estava tão mal no campeonato, era o oitavo colocado na competição, né? Ele deixou assim, né? E o torcedor está agora, se estivéssemos, né, na oitava colocação, né? Não está, o Ceará está ali na 15ª colocação, brigando justamente contra o time do Guto, o Curitiba, que, que está ali na 16ª colocação com pontuação de Z4. Né? Tem 28 pontos, está colado com o Ceará, que tem 31, e tem duas vitórias a mais que o Ceará. O Ceará tem que cuidar disso. Né? A gente espera que o trabalho do Lúcio Gonzalez comece a fluir a partir desse jogo. Teve uma semana para trabalhar e tem que trabalhar para o time conquistar vitórias. Né? Dos times que estão ali embaixo da tabela, com exceção de Atlético Goianiense, de Juventude, o Ceará foi o que menos venceu. Empatou demais, tem 6 vitórias apenas. Né? Tem o Avaí, que o resultado excelente para o Ceará, a derrota do Avaí de 4-0 para o São Paulo, né? Que deu ali uma queda no saldo do Avaí. E ao mesmo tempo, né, o time não conquistou mais uma vitória. O Avaí tem 7 vitórias, uma mais que o Ceará. Se vence o São Paulo, já ultrapassaria o Ceará. Né, mas perdeu. Foi um excelente resultado. Então a preocupação é menos, né, mas tem que fazer o trabalho dele, que é vencer o Curitiba. Tem que vencer. 7 jogos que o Vozão não vence, então tem que buscar uma vitória. O Guto não perdeu, não tomou nem gols ainda sob o comando dele nos jogos do estádio Couto Pereira. Né? Bom treinador, né? E eu digo, né? O Ceará não era para ter mandado ele embora, né? Mandou naquela vibe do Fortaleza estar fazendo aquela campanha, né? Que ninguém esperava, estava ali no G4. E o Guto, todo mundo sabe da história, né? Pressão da torcida, porque queria estar melhor que o Fortaleza, e acabou ali o Guto sendo demitido do Ceará, né? Injustamente, na minha opinião. Ok, já passou, mas será o reencontro do Guto ali com seu ex-clube, conhece bastante, né? O Ceará, né? O Guto, ele é tão bom treinador que você vê, né? O Fernando Sobral, ninguém fala mais nele no Ceará. E era um jogador comum antes da chegada do Guto. Depois que o Guto chegou, conseguiu, né? Treinando, um jogador bem treinado é outra história. O Fernando Sobral passou a ser um dos protagonistas e um dos jogadores mais regulares do time do Ceará. O Guto foi embora, também o Sobral acabou se contundindo e depois que retornou da contusão, não conseguiu mais ser o mesmo, né? Não teve mais o mesmo desempenho e de protagonista está no ostracismo. Ninguém lembra mais do Fernando Sobral e o Ceará precisa muito de um jogador como ele na era do Guto comandando o Alvinegro. Né? É lamentável não ter aí o mesmo futebol o Fernando Sobral. Os técnicos que passaram pelo Ceará, e olha que foram muitos, hein, não conseguiram resgatar esse futebol do Fernando Sobral. Né? A gente torce muito para ele, que é um excelente atleta, se cuida, mas a fase não é boa. Né? E o Ceará precisaria muito dele. Mas vamos falar do time do técnico Guto Ferreira, né? O Curitiba Futebol Clube, que está ali quase na zona de rebaixamento, é um dos candidatíssimos à queda para a Série B. Né, o Guto, que terá o desfalque aí do Chancellor, zagueiro venezuelano, que na data FIFA está servindo a sua seleção. Né. O Guillermo, que é gringo também, uruguaio, deve jogar ao lado ali do Luciano Castan. Zagueiro fraco, hein? Fraquíssimo esse Luciano Castan. O Ceará poderia tentar aí explorar bem esse zagueiro. Jogou muito tempo na Série B ali pelo time do CSA e nunca me convenceu como zagueiro para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Natan Mendes está no departamento médico, não vai poder jogar, lateral direito. E o Natanael, né, que é uma das, digamos, revelações do Curitiba desde o ano passado, vai ter uma nova oportunidade, ou deve ter uma nova oportunidade para jogar aí na equipe titular. O Léo Gamalho está de volta, né? Está à disposição, esteve contundido, mas é um jogador veterano, não deve estar 100%. A gente imagina que poderá ser utilizado, acredito que no decorrer do jogo, né? Vai dar ali um trabalho para a defesa do Ceará. Mas a linha de frente
vem sendo satisfatória na visão do Guto Ferreira. Então ele deve manter ali o Aleph Manga como o cara da velocidade, o Fabrício Daniel mais centralizado e o Varley, jogador que já passou pelo Botafogo, que volta mais ali para recompor o meio campo, para ajudar na criação de jogadas, na transição. Né? Geralmente, as equipes do Guto são equipes reativas. Né? São equipes reativas, mas que conseguem reagir rápido. Né? Eles têm uma transição muito rápida. A gente lembra do Ceará como jogava assim, né? Com a transição rápida, né? Chegando no ataque ali com vários jogadores, né? Na tentativa de marcar os gols. Né? Não é um time retranqueiro, não. É um time reativo, mas que ao mesmo tempo pode dar muito trabalho para o adversário. Gabriel Vasconcelos deve ser o goleiro. Gabriel que chegou há pouco, né? Um jogador que foi revelado pelo Cruzeiro, mas não teve tantas oportunidades no futebol brasileiro e o futebol italiano vestiu tantas camisas, entre elas do Milan e do Napoli. O Natanael na lateral direita, o Guilhermo e Luciano Castan formando o miolo de zaga e o Rafael Santos na lateral esquerda. O meio campo de Bruno Gomes, bom volante, hein? Além de marcar bem, também tem uma saída em velocidade para o jogo. Jesus Trindade é outro volante. Olha, não conheço muito o trabalho do Jesus Trindade, vou acompanhar a partir do jogo contra o Ceará. E o Robinho, jogador experiente ali de meio campo, já jogou em clubes grandes do futebol brasileiro e também bom jogador, experiente. A linha de frente com o Varley, como eu falei, o Varley deve trocar figurinhas ali com o Robinho, com o Jesus e o Bruno Gomes, e ao mesmo tempo encostar no Fabrício Daniel, que é o jogador que vai ficar mais centralizado. E o Aleph Manga, que é um jogador de velocidade, um jogador que no contra um é muito bom e também marca gols. Né? Deve dar também um trabalho ali para a defesa do Ceará. Tem que estar esperto aí com esse Aleph Manga, né? Que é uma revelação lá do interior do Rio de Janeiro e que vem jogando muito bem aí no time do Curitiba. De fora, o Adriano Martínez, que marcou o gol de empate do Curitiba no primeiro jogo, no finalzinho, né, Ceará comemorava praticamente uma vitória contra o Curitiba e no apagar das luzes, o Adriano Martínez, né, o argentino, acabou ali deixando tudo igual, né, frustrando que poderia ser uma vitória do Ceará, seria mais 2 pontos, né, do que o Ceará tem hoje, estaria na situação mais folgada. Né? Andrei, Diego Porfírio e o Hernan Pérez, Natan Mendes, Neilton e o William Farias, galera do departamento médico, o Chancelor e o Galaza estão servindo aí as suas seleções nessa data FIFA. Né? Então aí, passando a limpo o time do Coxa, o time do Coritiba. E o time do Lúcio Gonzalez, hein? Terá problemas, né? Não terá o seu principal lateral, que é o Nino Paraíba, que é um jogador... As pessoas falam muito, né, que o Michel, né, que é o seu reserva, é melhor defensivamente do que o Nino Paraíba. Não consigo concordar com isso. O Nino, para mim, ele é completo. É um jogador que me surpreendeu bastante, já com 37, 38 anos. O Ceará resolveu apostar no jogador veterano e eu acreditaria que não daria certo. Né? O jogador veterano, mas o cara tá voando baixo. Né? O dono da posição, tanto ofensivamente, dando passes importantes, assistências para gols, como também na defesa. O cara dá o sangue mesmo, não há o que falar do Nino Paraíba, nem apoiando no apoio e nem na defesa. Defensivamente, o cara também se doa muito. Né? Eu acho um jogador muito superior ao Michel, que deve jogar porque é o reserva imediato. Não acho o Michel também um jogador tão medíocre. Né? Só acredito que ele é um bom reserva para o Nino Paraíba, para um jogo pontual como esse. Né? É um jogo difícil também, né? Não é fácil, mas eu acredito que o Ceará vai perder a qualidade do Nino, mas tem o Michel, né? Fazer o quê, né? O cara tá suspenso, tem que jogar. O Nino levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso. O Gabriel Lacerda, zagueiro que vinha atuando, também tomou o terceiro cartão contra o São Paulo, está de fora. E o Luiz Otávio e o Zé Roberto foram expulsos no mesmo jogo contra o São Paulo, também são desfalques. O Zé Roberto que não é titular, mas vinha atuando. O Luiz Otávio também não era, mas o Lúcio resolveu voltar ele para formar dupla com o Messias e deu no que deu. Né? A rapaziada não se entendeu bem, eu venho defendendo. Né? A zaga fica muito lenta com esses dois jogadores, que tem características, né, de ir bem pelo alto. Só que no jogo contra o São Paulo a coisa não funcionou bem, nem nas jogadas aéreas. Né? Então, muita gente apostando aí que o Lucas Ribeiro deve formar aí a defesa, o miolo de zaga com o Messias, que não deve sair da equipe. Eu acredito que não teria que sair mesmo, não. O Davi Ricardo é a novidade na relação. O próprio Buiú também, né, que vem aparecendo depois de muito tempo, vem sendo relacionado. Tem Marcos Vitor também, que é outro zagueiro. São zagueiros jovens, né, da base do Ceará, que podem ali correr por fora para essa vaga aí
no lugar do Lucas Ribeiro, que é um jogador que o Ceará contratou, mas não conseguiu se firmar. Né? Tem a experiência de ter jogado na Europa, mas no Ceará, para mim, não deu certo. Né? Pode entrar agora, vamos ver como é que vai ser. A torcida já andou vaiando ele em determinado momento, né? Então não sei se seria a hora de voltar com ele, ou de apostar nos garotos, né? Que o Lacerda é um garoto, mas um pouco mais experiente do que, né, o Davi Ricardo e o Marcos Vitor. Né? Então vem se dando bem, mas esses aí também já mostraram que tem capacidade de ter chances no time alvinegro. E o Dentinho, hein? Que rapaziada, voltando a ser relacionado depois de muito tempo. Né? A última vez foi no mês de julho. Dentinho que foi contratado, uma aposta do Ceará, mais uma que não deu certo. A gente espera que o Dentinho ajude o Ceará. Vamos ver se o Lúcio vai dar uma oportunidade para o Dentinho iniciar a partida. Né? Com a camisa. Não, iniciar a partida não, entrar no jogo pelo menos. Iniciar não vai, né? Mas que entre e ajude, né? Que até agora não ajudou, né? Não deve ter um salário tão baixo, né? E a coisa não fluiu bem, né? Não vou nem culpar o Dentinho não, que o cara não tem culpa de ter sido contratado. Mas foi mais uma contratação que deu muito errado. Ao lado do Jael, que continuou, o Ceará não conseguiu rescindir o contrato com ele, que falou bobagem ontem, né? Que está contando os dias para deixar o Ceará e depois se arrependeu, foi nas redes sociais falar que não queria ter dito aquilo, mais ou menos, mas ele já estava queimado com o torcedor e só aumentou aí a fogueira ao redor dele. Um jogador que não deve permanecer para a próxima temporada, acabar o contrato, vai vazar. Né? O Jael deveria já pensar em encerrar a carreira e pescar, que é o que ele gosta muito. Né? Na internet, muitas fotos dele aí pescando. Né? Matheus Peixoto não deu, Jael não deu certo. Né? Jogadores que o Ceará gastou dentinho, né? Jogadores de linha de frente, que o Ceará poderia, com essa grana, ter investido em alguém que pudesse dar um retorno maior para ele. O próprio Zé Roberto é cheio de altos e baixos, né? É um jogador que também não é goleador, que tem funcionado mais como garçom nas assistências do que fazendo gols. E quem ainda se sobressaiu foi o Clebão, que acabou se contundindo. A torcida não gosta muito dele, mas era o cara ainda que vinha com frequência fazendo seus golzinhos. Então o Ceará de João Ricardo, Michel, Messias, Lucas Ribeiro, né? E Vitor Luiz. Bruno Pacheco fora ainda, né? Também o Ceará sem os dois laterais principais. Né? O Vitor Luiz é um bom jogador também, mas eu acho o Bruno Pacheco mais completo que ele também, a exemplo do Nino, que é superior também ao Michel Macedo. Meu campo de Richardson, Richard, a dupla aí deve jogar ao lado do Vina. A linha de frente com o Lima, com o Jô e o Mendonça, né? Ataque tem que funcionar, que o Jô esteja inspirado, né? Melhor fisicamente, cabeça no lugar, teve aquela pressão extra-campo lá das cobranças, né, de dívidas que ele deixou para trás lá em São Paulo, né? Tomara que isso não mexa com o jogador, um jogador que já tem uma certa experiência e que possa ajudar o Ceará fazendo seus gols. O Jô chegou, tá aí, foi uma contratação que eu não apostaria pelo retrospecto histórico de contusões de jogador e também que tem aprontado fora de campo também, que não é fácil. Né? Mas até aqui não se contundiu, já marcou um gol contra o Flamengo, né? Deixou boa impressão, tem deixado boa impressão. No jogo com o São Paulo não foi bem, como o time inteiro não foi, o Vina também não jogou bem. Se espera muito do Vina, hein, Vina? Que você faça um bom jogo aí contra o time do Curitiba, que você conhece bem, já jogou muito contra. O Curitiba já jogou por lá também, sabe bem o que é enfrentar o Curitiba, é um adversário que você conhece de perto, né? Então, o Lindoso, né, outro jogador que esperava que já estivesse à disposição da comissão técnica, será também ter ressentido muita falta do Lindoso, da experiência do Lindoso, né, um volante que marca, um volante que é bom na jogada aérea ofensiva, defensiva, ajuda muito, né, e parece que não está inteiro ainda para voltar, né. Então, tá fora com o Bruno Pacheco, o Kelvin, o Jael e o Matheus Peixoto, que estão se recuperando ainda de lesões. Aí aqueles desfalques, né? Luiz Otávio, Zé Roberto, Nino Paraíba e o Gabriel Lacerda, que estão suspensos. Né? Aí o time do Ceará para encarar o time do Coritiba. Né? Espero aí que o Lute tenha bolado estratégias para poder aí quebrar essa invencibilidade do Curitiba, né? A semana inteira para trabalhar, como o Curitiba também teve, né? O Guto conhece bem essa base do Ceará. Não faz muito tempo que o Guto Ferreira deixou o comando técnico do Ceará. Então o Ceará vem mantendo uma base e o Guto conhece de perto aí essa base do Ceará para saber explorar as suas fraquezas. Né? Então vamos esperar aí um bom jogo, um jogo duro e que o Vozão possa
sair aí com uma vitória, né? A arbitragem de Rafael Claus, né? Árbitro FIFA de São Paulo. A arbitragem sempre preocupa, mas o Rafael Claus hoje é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, então dará essa tranquilidade para o confronto, com assistência do Danilo Ricardo Simon, de São Paulo também, bandeira FIFA, e quarto árbitro, o Elvio Legnan, do Paraná. O VAR com Daniel Nobre, do Rio Grande do Sul, né? A preocupação maior dos clubes tem sido com a arbitragem de vídeo. Então, o senhor Daniel Nobre é que comandará aí o VAR, né? Boa sorte para ele, que não complique aí a vida das equipes, né? E que o Vozão consiga trazer aí um bom resultado de Curitiba, que seja uma vitória, né? Para o time já chegar a 34 pontos e respirar um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro. 28ª rodada, boa sorte pro Vozão, galera, tamo junto, se inscreve no canal, deixa sua curtida aí, o seu like no nosso vídeo, que é bem importante pro nosso trabalho fluir aqui no YouTube. Valeu, galera, tamo junto!